a nossa manchete. O que o Galo vai buscar agora? Lateral direito é prioridade. Agora, encontrar o jogador é muito difícil, Damião. Se já é difícil negociar quando você tem o atleta, nesse caso aí, né? O Edenilson, o Atlético demorou algumas semanas, agora o Patrick pode demorar um dia ou outro. Agora, quando não se tem o lateral, não tem nome, né? No mercado, fica mais difícil. Aí eu faço essa pergunta para vocês três. Se não tem o lateral, se tem muita dificuldade em encontrar o lateral, por que liberaram o Guga antes de contratar um lateral, antes de pensar no nome, antes de ter um nome na pauta, se o Guga não é tão ruim assim? Ou é, Panza? Não, ele não é tão ruim. Eu acho que do mesmo jeito que a torcida do São Paulo tem uma birra com o Igor Gomes, a do Atlético também, toda a torcida escolhe um jogador. E eu não estou fazendo uma crítica ao torcedor, não. Isso é normal, é da cultura do futebol brasileiro. Só que existe uma coisa, Álvaro, que é o cavalo não pode passar arriado. Eu acho que a hora que teve a proposta, um interessado no Guga, o Atlético falou, por mais que a gente tenha problemas ali para a posição, que vai ser difícil arrumar um novo lateral direito, talvez ali na frente a gente não tenha outra proposta para liberar o Guga. E o momento que o Fluminense apareceu, o Atlético falou, não, é a hora de liberar e vamos apostar no Mariano e na nossa capacidade de achar um lateral direito no mercado. É difícil, mas o Atlético precisa ter essa capacidade. O Atlético tem um departamento lá só para isso. Né? E tinha um desejo dele também, viu, Álvaro? Do jogador. Do jogador, de respirar novos ares, né? Ele vinha sendo mais reserva aqui no Galo. O Guga não tinha paz, Cláudio. Exatamente. O time jogava mal, a culpa era do Guga. O Guga, se era titular e o Atlético não desse um show, tudo era o Guga que errou. Sempre. Tudo era o Guga. Mesmo que ganhasse o jogo, mas teve problema com o Guga. Ele não tinha paz, o jogador sente isso. Então, acabou pedindo para sair. Eu não estou dizendo que é craque, não é, mas o atleta estava bem servido na lateral direita com Mariano e Guga. Agora precisa ir ao mercado. Tomara que encontre um jogador superior, melhor que o Guga para a posição, mas eu acho que foi uma questão de momento. O Atlético viu naquele momento, unir o útil ao agradável. O atleta queria sair, porque sabe que não tem passe, não pode errar um passe. O clube sabe desse problema, boa parte da torcida aponta sempre o atleta como o culpado de tudo e achou melhor para o momento desfazer. Acertou a diretoria do Atlético, Ale? Eu acho que sim. Eu acredito no Guga, mas não acredito no Guga no Galo. Então, acho que, inclusive com o Fernando Diniz, né, que tem essa... eu acho que tem essa forma de recuperar alguns jogadores e tal, e fez isso, inclusive, nessa temporada, dirigindo o Tricolor Carioca. Eu acho que ele tem tudo para render bem lá. Também tem uma outra situação, né, que não é exatamente o caso do Guga, talvez se encaixe mais no caso do Keno, e do Nath até, você precisa fazer um alívio de folha, né? Porque tá chegando gente que ganha bem aí, né? O Edenilson, por exemplo, o Patrick, enfim, você tem o Bruno Fux, são caras que estão chegando, e para você deixar essa folha mais equilibrada, você tem que aliviar aqui e ali. Eu acho que esse movimento é absolutamente natural, mas essa escassez na lateral direita, ela não é só no futebol brasileiro, né? Você pegar o futebol internacional e incluindo a seleção brasileira, você vai ter dificuldade, né? A gente já conversou muito aqui sobre as escolhas, as apostas do Tite. Talvez, eu nem falei com o Tite ainda exatamente sobre isso, mas talvez ele tenha feito a opção de 4 caras mais marcadores, porque ele não sentiu firmeza nos laterais que ele tinha, diferente das outras Copas do Mundo, em que o Brasil tinha os laterais como destaque, né? Em muitas edições. Então, existe um problema para essa posição que eu acho que não é só nacional, não. Acho que você pode expandir aí essa carência para a seleção, para o futebol internacional. É difícil mesmo você achar, e principalmente que não seja tão caro, né? O detalhe, viu, Álvaro? Guga e Keno, no caso do Guga, o Atlético vendeu metade, 50% dos direitos, e somando Guga e Keno, foram cerca de 14 milhões. Serão parcelados, né? Esse valor aí será parcelado, mas é um valor interessante. O Galo ainda mantém um percentual do Guga. Como disse o Ale, se ele confia, você confia no Guga, o Galo também confia no Guga em outro lugar, porque ele pode valer mais ali na frente ainda. Principalmente nas mãos do Diniz, que tem essa característica. O Galo não se desfez de todo, né? Dos direitos todos do Guga, não. Eu confesso que são tantos jogadores, a gente cobre todos os clubes, então de vez em quando eu fico meio apertado aqui para responder o torcedor. O Rogério tá me perguntando aqui, o Rogério é amigo meu, tá aqui no zap aqui. Ô, Damião, e o tal Mailton? O Atlético contratou, que era lateral, que não sei o quê, que era revelação. O Mailton, ele estava emprestado. Até cliquei no Google aqui, ele veio 21 anos em 2020. É Mailton ou Mailson? Mailton. Ele estava emprestado a Chapecoense.
e acabou de trocar de clube, viu? Eu vou trazer aqui, ó. Ele foi apresentado na Ponte Preta. Ponte Preta. Ele estava na Chape. Mas é do Atlético, não é? Ele é jogador do Atlético e agora estava terminando o contrato dele, né? Já está no fim de contrato, vai jogar o Paulistão. Muita gente pergunta do Mailton, mas realmente no Galo ele teve muito pouca chance. O Mailton que ele é novo aqui, quem trouxe. Entendi. A culpa não é do Mailton. Porque tá aqui, ó, 21 anos, foi revelado pelo Palmeiras, que detém 30% do direito econômico, o jogador está indo para o Atlético, disputou a Série B 2019 pelo Fantasma, ou seja, que se ele tinha 21 anos há 2 anos atrás, tem 23, 24 anos, é novo ainda. Ele é novo, ele jogou pelo Operário, né? É um jogador que chegou na época ao Atlético, mas teve pouca chance, não conseguiu emplacar. Eu lembro que o Sampaoli, na época, até usou ele num jogo. Usou ele como ponta. Usou ele de ponta, um jogo, deu até certo numa parte do jogo, depois desistiu do jogador e aí ele acabou rodando, já foi para vários times e agora vai para a Ponte. O jogador que roda muito é porque todo mundo desiste dele. Os torcedores lembram de vez em quando do jogador, né? Eu confesso pra você que eu fiquei aqui, gente, Mailton. Eles me perguntaram dele na semana passada aí, e aí eu falei, ele tá na Chape. E essa semana ele foi pra Ponte Preta, aí por isso que eu fui procurar aqui. Mas é um jogador realmente que o Atlético não quis. O Galo contratou um outro lateral que agora tá indo pro Vila Nova, né? Que é o Sandro Perpétuo. Ele foi do Santos, na base do Santos. E aí esse jogador, o Galo tá dando rodagem para ele. Então, se fosse realmente algo muito desesperador, né? A diretoria tivesse desesperada, colocava o menino ali na lateral, mas a turma está confiando ainda que o mercado de janeiro o Galo vai buscar. Porque, né, Álvaro, pode começar ali o início do ano ainda com o Mariano, se não tiver um lateral direito. A hora que o bicho pega mesmo é a partir mais de abril, que eu acredito que a partir daí o Galo já vai ter todo mundo à disposição. Você já está até respondendo o Adriano Cuca lá no Santa Teresa, porque ele perguntou, Mariano está saindo? Não, Mariano não está saindo. O problema é que é só o Mariano, né? Só tem ele. Só tem o Mariano. E é um jogador veterano e que já lesionou algumas vezes, né? Com lesões. Não dá para ficar, não pode ficar com um só, né, o Edu? Não. Ainda mais um jogador sendo independentemente de ser o Mariano ou não, um elenco que vai disputar Campeonato Brasileiro, Estadual, Libertadores, Copa do Brasil, e que dentro dessas disputas tem como objetivo ganhar, você não pode ter um lateral. Você tem que ter no mínimo 2. Você está falando de mínimo 2 laterais. Então é claro que o Atlético vai ao mercado e, se possível, trazer um lateral para, quem sabe, ser o titular e o Mariano uma opção. Eu acho que é o ideal. Por isso o Atlético está tendo tanto cuidado para tentar ser certeiro na escolha. Os nomes, Damião. O Atlético queria o Rodinei. Só que o Rodinei, na época, o Atlético até procurou ele, preferiu ir para a Grécia. Vai ganhar muito mais na Grécia. E é um jogador que a gente falava aqui. Teve a principal temporada dele, disparado, né? Nunca tinha jogado tanta bola assim no Flamengo. E qual que é a expectativa? Você dá 3 anos de contrato pro Rodinei. Será que ele... Acho que ele não jogaria mais. Então ele mesmo... Eu acho que ele entendeu assim também. A confiança, falou, vou para a Grécia porque aí eu vou ganhar minha grana lá e fico tranquilo. Então o Galo tentou ele, não conseguiu. O Gilberto é um nome que o Atlético buscou também, do Benfica, jogou no Fluminense. Esse nome, inclusive, a gente viu nos últimos dias, o Flamengo tem interesse. Só que o Benfica não quer liberar agora, porque lá está no meio do ano, né? Então está querendo levar pelo menos até o meio do ano o jogador. Aí para o Galo tem urgência, quer buscar agora. Vamos ver se temos alguma novidade aí nos próximos dias, mas a princípio a diretoria do Galo até descartou, diz que não dá para ser agora essa contratação do Gilberto. E estão procurando outros nomes, né? A gente trouxe aqui o Ian Couto, que é um garoto, né, ainda, 20 anos, mas pertence ao Grupo City. O Manchester City quer usar o jogador, é um nome que até o Galo foi lá, sondou, mas o empresário falou, sem chance, o City não empresta. Então, vamos ver qual que vai ser a alternativa do Atlético aí, porque vai ter que procurar outro nome. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. O Atlético, com a força que tem, com as categorias de base que tem, ele precisa de um jogador para uma posição, porque ele contratou para todas as outras. Ele não consegue na base, vai conseguir como então? Para que serve a base? E aí eu acho que... Porque se ele precisasse de um lateral, precisasse de um zagueiro, precisasse de um goleiro, precisasse de um volante, de um atacante, aí você fala, pô, você quer que pega tudo na base, não tem condição. Agora ele precisa só do lateral direito, porque todas as posições ele já está servido. Ele não tem um lateral direito entre aqueles que estão na base... De menino acima de 17 anos, precisa ter 18, 19, 20 anos, não, até porque lateral é força, lateral é correria, lateral é velocidade. Mas só um detalhe aqui, o Atlético, ele ficou fora da final do Mineiro Sub-20 2 anos seguidos, mesmo. Então já tem algo aí, sintomático, né?